Bom dia, gente. Estou muito, muito, muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Estou muito alegre de poder estar compartilhando dessa palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que tem transformado a minha vida, que salvou o casamento dos meus pais. Essa palavra tem poder. E é um privilégio para mim estar falando... Eita, essa aguinha só os pastores tomam, hein? Essa aguinha aqui é especial. E eu quero agradecer a nossa liderança, o pastor Diego, pela confiança. O pastor Fábio me mandou mensagem essa semana. Pela confiança, por acreditar em mim, por me motivar. Eu fico muito honrada mesmo. É uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, pastora Carla, uma alegria tremenda. Eles não me perguntaram quantos anos eu tinha. Eles não olharam para mim e falaram, mas você é uma mulher. E eu acredito que essa é uma liderança parecida com a liderança de Jesus. Jesus foi um homem incrível que, na época dele, acreditou muito nas mulheres. E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu quero conversar com vocês sobre perseverança. Memê, deu certo? Yes. Quero conversar com vocês sobre perseverança. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus está mais no finalzinho da Bíblia. Pode abrir pelo seu celular, se você quiser, mais prático. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. A versão que eu vou ler é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12 começa com portanto. Portanto, é uma palavrinha que está concluindo alguma coisa anterior, certo? Então, Hebreus capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé. Na verdade, Hebreus capítulo 12 está complementando ou concluindo o que o autor disse em Hebreus capítulo 11. Fala sobre os heróis da fé, tudo que eles conquistaram, tudo que eles suportaram, tudo que eles esperaram, tudo que eles sofreram pela fé. Então, ele está dizendo, gente, essas pessoas aqui são uma nuvem de testemunhas. A vida delas é um testemunho para mim e para você, para a gente correr a carreira que Deus tem para a nossa vida, olhando com os olhos fitos em Jesus. Se eles conseguiram, vocês também conseguem. Se eles conseguiram, eu também consigo. Se eles venceram pela fé, eu também posso vencer pela fé. Mas não é de qualquer maneira que nós vamos correr a carreira. O que ele fala em Hebreus? Corramos com perseverança. Corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos é proposta, com os olhos fitos em Jesus. Então, Hebreus capítulo 12 é uma continuação do 11, e ele vai falar muito sobre perseverança. Eu pesquisei o significado da palavra perseverança e ela diz assim: perseverança é constância, firmeza, pertinácia, é a duração aturada de alguma coisa, qualidade de quem não desiste com facilidade, permanecer em vez de fugir. Olha que significado forte. Perseverança é permanecer em vez de fugir, é permanecer firme sob circunstâncias difíceis. Perseverança é a virtude que transforma a provação em glória, porque vê além da dor. Olha os significados. É aquele que suporta com dificuldade, com fervorosa esperança. Nós vamos estar conversando sobre perseverança, e aí você vai falar assim para mim, Andressa, nesse mundo acelerado que a gente está hoje, que tudo é para ontem, a gente não tem muito tempo para perseverança, porque perseverança é sinônimo de espera. Perseverança é sinônimo de jornada, é sinônimo de processo, é sinônimo de aguentar firme os sofrimentos e as dores. O nosso mundo é acelerado, é tudo para ontem. Gente, vamos. O trânsito está um entrando na frente do outro. É bem estressante, né, agora andar em Dourados. Não é igual a 10 anos atrás.
Está todo mundo acelerado, todo mundo correndo contra o tempo, ninguém tem tempo mais para nada. E falar sobre perseverança é um assunto que não está muito em pauta hoje. O que está em pauta é a velocidade, vamos, 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 tudo para ontem. Se você começou um negócio hoje, você já tem que bombar amanhã. É isso que está em pauta. Não está em pauta esperas, aguentar dificuldade, jornada, processos, superação, resiliência. Ninguém gosta de ouvir isso. Não é uma pregação que está muito na moda. A gente gosta de ouvir, Deus vai fazer na sua vida amanhã. As coisas vão acontecer amanhã. Você vai acordar e as coisas vão estar melhor amanhã. Mas nessa manhã nós vamos aprender quão importante é a perseverança na nossa vida. E eu fico olhando o decorrer da história, desde os baby boomers, geração X, Y, Z, até hoje que é a alfa. Não sei se vocês conhecem muitos termos, mas a geração dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Até hoje, você vê que a história vai contribuindo para a nossa vida ser mais acelerada, ser tudo muito mais rápido. Então, hoje a gente é a geração do descartável. Né? Há 30 anos atrás, existia tanta coisa descartável assim. Na verdade, 30 anos atrás, você comprava uma batedeira que ela durava anos e anos. Vocês lembram daquele ferro que nunca acaba? Só que o consumismo e a nossa geração, e tudo que está acontecendo no capitalismo, faz a nossa geração, tornou a nossa geração a geração do descartável. Nós somos a geração da 4G, nós somos a geração que conversa com a Siri. Alguém aqui já conversou com a Siri? Alguém sabe o que é Siri? Vou explicar, então. A Siri é a secretária eletrônica do iPhone. Se eu falar, e aí, Siri? Ela não falou agora. Ela já me respondeu, ó. Oi, Siri. E aí? Ela conversa comigo, gente. E aí, muitas vezes, quando eu não tenho tempo de digitar, eu falo no carro. E aí, Siri, mercado mais próximo. Ela já me fala, aqui estão os mercados mais próximos. Siri, eu preciso chegar em tal lugar. E ela vai me mandando. Nós somos a geração que conversa com a Siri. Nós somos a geração do fast food. Nós somos a geração que faz inglês online. Nós somos a geração que paga as contas tudo pelo celular. Nós somos essa geração. A geração que compra um monte de coisa pela internet. Certo? Vocês estão me compreendendo? Sim? Só que a nossa geração do instantâneo, do imediato, da impaciência, do descartável, a gente acabou transferindo não só para as coisas, mas também para as pessoas. A gente tem descartado pessoas, a gente tem descartado amizades, a gente tem descartado casamentos, filhos. Um dia eu conversei com uma mulher, ela falou para mim, eu desisti já do meu filho. Eu fiquei, como assim? Nós temos desistido dos nossos sonhos, dos cursos, das faculdades que nós temos entrado, nós temos desistido de uma maneira muito fácil. Nós temos desistido dos nossos ministérios, dos nossos projetos, porque a gente encontra um obstáculo na frente e a gente desiste, e a gente foge. Então, o diagnóstico é um diagnóstico de desistências. É um diagnóstico cada vez maior de desistências. Número de divórcios cada vez maior. E não é divórcio de 10, 15 anos, é de 1 ano, 2 anos. Cada vez mais rápido, cada vez mais descartável. Só que hoje nós vamos aprender no tópico 1, que quando nós somos perseverantes, nós somos pacientes. Quando nós somos perseverantes, nós somos pacientes. E esse tópico é o primeiro para mim, porque eu não tenho muita paciência. Eu vejo um vídeo de 1 minuto, eu já vou surtar. As minhas amigas mandam um áudio de 1 minuto e meio, eu já falo, não vou nem ouvir. Menina, por que você está falando tanto assim? Mas quando nós somos perseverantes, nós sabemos esperar. Nós sabemos o tempo certo das coisas acontecerem e nós respeitamos esse tempo. Eu sou da geração Y, e a geração Y, ela praticamente pegou na mão todas as revoluções, né? Ela viu muita coisa acontecer muito rápido. E eu me lembro que a minha tia, ela foi a primeira pessoa a ter televisão em Dourados. Eles tinham ali a Casa Panambi, é uma japonesa muito engraçada, chama Dona Florinda.
E essa televisão, claro, ela era em preto e em branco, e até hoje ela tem essa TV. A TV Morena sempre vai lá fazer reportagem na casa dela, para ela ter essa televisão. E ela conta que todo mundo se reunia, não era todos os momentos que tinha programação. Então, quando tinha programação, todo mundo ia na casa dela e ficava todo mundo em volta daquela televisão. E ela conta que a primeira vez que ligou a televisão, ela ficou muito assustada. Que ela falou assim, como essas pessoas cabem dentro dessa caixinha? Como assim? Ela falou, os espíritos estão passando por esses fios e entrando aqui. Ela falou, está amarrado. Só que a minha geração, ela viu tudo acontecer de uma maneira muito rápida. Eu sou da geração que teve Walkman. Alguém aqui já teve Walkman? Olha aí. Discman, MP4, MD e tudo mais, e iPod. Hoje já está tudo aqui no celular, você não precisa mais andar. Nem com máquina fotográfica, aquelas máquinas que a gente mandava revelar, né? Você não sabia, não tinha ideia de como ia ficar aquela foto, mas você mandava revelar, vinham muitas coisas legais, né? Reveladas. E aí a gente não precisa nem de mais máquina fotográfica, está tudo aqui nesse pequeno aparelho. Eu sou da geração da internet discada. Gente, quando você queria entrar na internet, todo mundo da sua casa sabia que você estava entrando na internet. Que fazia aquele barulho. Vocês lembram? Quem nunca ouviu os mais novinhos, coloca no YouTube, barulho da internet discada, que você vai ouvir a belezura que era, e demorava para entrar. E é muito engraçado, eu amava o Paint. Paint era o joguinho mais legal, né, de desenhar. Ou o pinball, eram as únicas coisas que tinha no computador naquela época. E a gente viu toda essa revolução acontecer, só que em vez da gente ficar grato, a gente ficou mais impaciente, porque hoje a internet fica 3G, você fica, meu Deus, não está indo. Eu lembro quando a gente foi para o Camboja, em Dourados ainda não tinha internet 3G. A gente chegou na Tailândia, não tinha internet 4G. Quando a gente foi para a Tailândia, no Camboja, lá já tinha internet 4G. E eu fiquei, meu Deus, essa internet 4G é melhor do que o Wi-Fi. Ela é muito boa. Falei, espero que no Brasil tenha internet 4G quando a gente voltar. E a gente voltou, e aqui tem internet 4G. E aí, quando a torre não está legal e vem a internet 3G, já vem aqui, só sobe o sangue na cabeça, né? Meu Deus, não está baixando aqui. Nós somos a geração da impaciência. Mas nós estamos aprendendo que quando nós somos perseverantes, nós somos pacientes. Eu posso dar alguns exemplos para vocês de pessoas que foram muito, muito pacientes na Bíblia? Noé. Noé esperou por 120 anos. Fala comigo, 120 anos. Eu acredito que ninguém aqui dentro dessa sala vai viver 120 anos. Se você acredita, amém, mas eu acho que não. 120 anos, a gente nunca nem vai viver isso. E Noé esperou por 120 anos, desde o dia que Deus falou para ele construir a arca, até cair a primeira gota da chuva. Você imagina ele construindo aquele trambolho no quintal dele, as pessoas falando, o que você está fazendo? E depois de pronto, e aí, Noé, cadê a chuva que seu Deus falou que ia cair? Você imagina você esperar por anos, com aquele trambolho no teu quintal, você falar, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Noé não duvidou e Noé esperou. Não esperou por 10 anos, nem por 20. Por 120 anos, até ele ver a primeira gota de chuva. Vamos falar de outro exemplo? Abraão. Abraão esperou por 25 anos. Quem aqui tem 25 anos? Gente, todo mundo mais velho aqui? 25 anos Abraão esperou, gente. Só que um detalhe. Quando Deus deu a promessa para ele que ele iria ter um filho, quantos anos ele tinha? Quantos anos Abraão tinha quando ele recebeu a promessa? 75 anos. Quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Ele esperou por 25 anos e foi pai com 100 anos de idade. Esse cara, ele esperou alguma coisa que era até meio contra a natureza, né? E eu me lembro, Abraão me faz lembrar muito do pastor Álvaro. Eu fiquei muito encantada quando eu descobri que o pastor Álvaro começou essa igreja com 55 anos.
Ele não viu que era tarde, ele não disse que era tarde. E eu acredito que se ele não tivesse tido essa ousadia de começar, mesmo com uma idade, uma certa idade, 55 anos, parece que ainda não tem mais tempo de sonhar, parece que já passou o tempo, eu e você talvez nós não estaríamos aqui. O pastor Álvaro me inspirou naquele aniversário da igreja. Ele começou essa igreja com 55 anos. Abraão esperou por 25 anos. José esperou por 13 anos, desde o dia que ele foi jogado no poço, até o dia que ele se tornou governador. Ele foi escravo na casa de Potifar, depois foi mandado na prisão. Ele não desistiu e continuou perseverante e esperou por 13 anos. Davi esperou entre 15 a 18 anos. Desde o dia que ele foi ungido na cabeça como rei, até o dia que ele foi coroado como rei. Jesus esperou por 30 anos no anonimato, até ele dar o start, o início no seu ministério. Então eu quero dizer uma coisa para você que está esperando. Você está em muita boa companhia. Você está em ótima companhia. Você está na companhia de Noé, de Abraão, de José, de Davi, de Jesus, que esperou. Seja bem-vindo ao clube dos perseverantes. Seja bem-vindo ao clube dos vencedores. Só que muitas vezes a gente marca uma data e uma hora e a gente fala, Deus, no meu calendário as coisas precisam acontecer aqui e nesse horário e desse jeito. A gente fala, Deus, se enquadra aqui a minha agenda ao que eu acho mais viável, ao que eu acho mais certo e faz as coisas acontecerem na minha vida nesse tempo, nessa hora, desse jeito, nesse lugar. E a gente determina e fala, Deus, é desse jeito, tá? E se não acontece desse jeito, meu Deus, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama mais, por que está acontecendo isso comigo? E eu quero dar um exemplo, posso dar só mais um exemplo de perseverança, de paciência, de espera? Esse exemplo é meio longo, tá? Quando eu tinha 14 anos, eu recebi uma festa. Filha da bênção. É como se fosse uma festa de 15 anos, mas baseada nos princípios judaicos. Porque os judeus acreditam que não existe fase de adolescência. Ou você é criança, ou você é adulto. Então, na minha festa de 14 anos, meus pais estavam me liberando a minha identidade e o meu destino para eu me tornar uma adulta. E eles declararam muitas palavras de bênçãos. E nessa festa, a gente trocou votos. Nesses votos, meus pais me prometeram orar por mim todos os dias da minha vida, manter uma comunicação aberta comigo, e muitas promessas lindas. E eu, em contrapartida, também. Eu disse, pai e mãe, eu vou ouvir vocês, eu vou receber o conselho de vocês, eu vou obedecer vocês, eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida, eu vou me guardar sexualmente até o meu marido, vou me guardar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vou servir a Deus, vou ouvir vocês, vou honrar vocês. A gente fez uma lista de promessas. E nesse dia, meu pai me deu um anel de ouro, branco, coisa mais linda, com 3 pedrinhas, que simbolizava Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que estavam o tempo todo comigo, e que simbolizava a minha pureza física, emocional e espiritual. Toda vez que eu olhava para aquele anel, eu lembrava que eu era diferente. Eu olhava para aquele anel e falava, eu sou especial. Vai valer a pena eu esperar. Eu sou diferente, eu sou escolhida, eu sou separada. E isso me fez ter uma convicção muito grande em me guardar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, sexualmente, até o meu marido. E eu lembro que quando eu orava pelo meu marido, eu falava assim, Deus, eu sou exclusiva, eu quero um exclusivão também. Né? Hoje está na moda tudo personalizado, tudo exclusivo. Falei, Deus, se vier um homem não exclusivo, tudo bem, né? Fazer o que hoje está meio difícil. Hoje ninguém está guardando dentro da igreja. Você falar que você é virgem dentro da igreja é brega, né? Falei, mas Deus, eu quero um exclusivão só meu. E Deus me deu. O exemplo de perseverança que eu quero dar aqui e honrar a vida dele é o meu marido, Igor. E eu brinco com as pessoas, eu brinco com ele, e eu falo que ele poderia ter escrevido um livro, Virgem aos 30. Porque ele casou com 30 anos e virgem.
E eu falo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque hoje nós precisamos elevar o nosso padrão. A gente está olhando para padrões muito baixos. A gente está pegando referências muito rasas. A gente precisa começar a olhar para pessoas que têm pagado o preço e falar, é aqui que é o padrão. Eu não vou estar na média, não é 7, não é 6. Eu estou olhando para o 10. Eu estou olhando para o que conseguiu, para o excelente, para o que venceu. E eu quero muito falar isso hoje à noite, porque a volta dos adolescentes do acampamento, os adolescentes precisam olhar para essas referências. O Igor é um exemplo de homem que perseverou até o fim. E, gente, ninguém fala de sexo na igreja, né, pastor? É meio difícil, todo mundo tem um pouquinho de medo. Como aqui só tem maior de 25 anos? As pessoas falam assim, gente, você precisa experimentar para você saber como é que é, para você ver se o outro é bom ou se não é. Eu te garanto que você não precisa experimentar. Eu nunca experimentei, o Igor nunca experimentou. A gente descobriu juntos. E foi a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. No começo não foi tão bom, só que agora a gente está profissional, gente. Você vai melhorando, você vai melhorando. Você vai treinando. E muito engraçado que na nossa lua de mel, a gente vai com aquela maior expectativa, você não sabe de nada, né? E aí, a gente viu que não era tão fácil assim. Só que foi muito lindo que o Igor falou assim, amor, a gente vai ter a vida inteira para descobrir, a gente vai ter a vida inteira para saber como é. E foi maravilhoso. E está sendo maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Vamos para o segundo tópico. Então, nós aprendemos que quando nós somos perseverantes, nós somos pacientes. Segundo tópico, quando nós somos perseverantes, a nossa perspectiva é diferente. Alguém, por favor, rapidinho, tem uma moeda para me emprestar? Uma moedinha. Gente, vocês são tudo rico, hein? Pode ser uma palheta de guitarra. Ali, tem uma moeda? Moeda. Muito obrigada. Vou devolver, tá? Gente, esse aqui é o seu problema. Esse aqui é a sua dor. Essa aqui é a sua dificuldade. Esse aqui é a sua ferida, o seu passado, aquilo que te traz angústia. Esse aqui é o seu sofrimento. Diante de Deus, é desse tamanhozinho. Tio Antônio que está aí longe, está conseguindo enxergar? Pequenininho, né? Bem pequenininho. Cíntia, está pequenininho? Agora, se eu colocar ela aqui, eu não consigo enxergar mais vocês, não consigo enxergar mais nada. Tudo depende da minha perspectiva. Quando nós somos perseverantes, a nossa perspectiva é diferente, porque a nossa perspectiva é a perspectiva de Deus. Deus olha para isso aqui, para o nosso problema, para a nossa dificuldade, para a nossa dor, e Ele fala, é tão pequeno. Só que, às vezes, a nossa dor, que é tão pequena, a gente coloca tão perto, que a única coisa que a gente consegue enxergar é isso. Mas nós estamos aprendendo nessa manhã que, quando nós somos perseverantes, nós temos uma perspectiva diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo e Silas na prisão. Você que quer anotar, está em Atos 16, 22 a 24. Atos 16, 22 a 24. Sabe o que aconteceu? Paulo e Silas estavam lá, andando e pregando e falando sobre Jesus. Tinha uma mulher endemoniada e eles expulsaram o demônio dessa mulher. Top, né? Sabe o que aconteceu? Todo mundo se revoltou contra eles. Que? Não, porque a mulher era uma adivinha, ela era inspirada pelo demônio para adivinhar as coisas das pessoas. E aí eles foram presos. Só que antes de ser presos, eles foram açoitados. A minha Bíblia diz que eles foram açoitados até os soldados cansarem de bater. Eles apanharam muito, muito. Imagina você bater tanto até você não ter mais forças. Eles foram açoitados. E a minha Bíblia diz que eles foram presos em segurança máxima com algema de ferro nas pernas. Tudo porque eles expulsaram o demônio de uma mulher. Só que eles tinham uma perspectiva diferente. O que aconteceu meia-noite com Paulo e Silas na prisão? O que aconteceu? Se fosse eu, gente, eu ia estar tentando encontrar uma posição que ia doer menos as minhas costas, as minhas pernas. Ia estar falando assim, Deus,
Deus, por que você me deixou? Eu tô pregando a tua palavra. Eu expulsei um demônio, você me deixou cair aqui nessa prisão. Não é uma prisão bonitinha hoje com cimento e tal, gente. Era coisa feia, cheia de rato, cheia de esgoto naquela época. Eles estavam num dos piores lugares para se estar, com todas as feridas abertas e expostas. Só que meia-noite, eles começaram a cantar e orar fervorosamente. Pois você pode ir conferir na sua Bíblia. Quando deu meia-noite, eles começaram a cantar e orar fervorosamente, que nem os presos acreditavam. Falaram, gente, o que eles estão cantando? Qual que é o motivo da cantoria deles? Eles estão orando ainda, esse Deus que eles servem, eles ainda acreditam, esse Deus abandonou eles. Olha onde que eles estão no pior lugar, eles estão na segurança máxima. Eles estão cheios de feridas. Paulo e Silas tinham uma perspectiva diferente. Eles tinham uma perspectiva do céu. E meia-noite eles começaram a orar e cantar tanto que deu um terremoto que abriu todas as portas. Depois vocês podem ler ali. Nenhum dos presos saiu correndo. Todos ficaram lá. É uma história maravilhosa. Posso dar um segundo exemplo de perspectiva diferente? Pedro. Em Atos capítulo 4, conta que a igreja primitiva estava recebendo muitas ameaças. Para de falar de Jesus. Para de pregar a mensagem. Para de falar nesse nome. Para de propagar essa heresia. Os fariseus, os saduceus, os governantes, eles estavam todos falando, para. E você vê, para. E você vê, vamos fechar as portas, vamos parar de cantar, vamos parar de fazer célula, para. Se vocês continuarem, nós vamos prender vocês. Se vocês continuarem, nós vamos matar vocês. Se vocês continuarem, o negócio vai ficar feio. E aí, o que aconteceu? Eles não pararam. Atos capítulo 4. Depois, Atos capítulo 5. Novamente, eles foram ameaçados, mas não só isso. Foram presos. Alguns foram foram açoitados. Foram ameaçados e falou assim, para a ameaça ficar um pouquinho mais pesada, vem aqui. Açoitaram eles. E aí, eu quero ler lá com vocês. Atos capítulo 5, versículo 40 a 42. Qual foi a reação dessa igreja que estava sendo ameaçada? Atos capítulo 5, 40 a 42, diz assim, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? A versão, a mensagem. Eles chamaram os apóstolos, após mandarem açoitá-los, eles os advertiram a não falar no nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio exultantes, por terem a honra de serem maltratados por causa do nome. E não perderam um minuto sequer. Todos os dias estavam no templo e nas casas, ensinando e pregando a respeito de Cristo Jesus. Que perspectiva diferente eles tinham? Eles acabaram de ser ameaçados, açoitados. Olha a reação deles. Nós temos a honra de ser maltratados por Jesus. Nós temos a honra de ser maltratados pelo nome. Essa é uma perspectiva muito diferente. Me fez lembrar muito uma palavra que eu ouvi de uma pregadora muito famosa, da Hillsong, o nome dela é Christine Caine. Ela disse que ela foi convidada para uma reunião muito importante na igreja secreta da China. China, para quem não sabe, é um país que você não pode ser cristão, você é morto por ser cristão, certo? E nessa igreja subterrânea, eles estavam muito felizes porque eles conseguiram reunir vários líderes de várias igrejas subterrâneas na China. Eles estavam muito preocupados porque os filhos deles estavam indo estudar fora e estavam desviando do caminho. E eles falaram, Christine, nós precisamos muito, muito ouvir o que vocês têm a dizer. Nós precisamos aprender as técnicas de liderança, as técnicas da igreja ocidental. A igreja ocidental cresce muito, a igreja ocidental tem muitos materiais. Nós temos pouca coisa aqui, nós não podemos ter acesso à Bíblia igual a vocês. Por favor, nos ensine técnicas de liderança. Eles falaram assim, sabe por quê, Christine? A gente só sabe falar a mesma coisa. A gente só sabe falar assim, irmãos, quando vocês estiverem na fila para serem mortos por Jesus, e você vê o seu marido, ou o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu amigo sendo morto na tua frente, sendo enforcado na tua frente, sendo decapitado na tua frente, não desista. É apenas isso, Christine, que a gente sabe falar.
Na fila que você está testemunhando, seja forte e não desista. As pessoas estão morrendo na sua frente, você sabe que você vai ser o próximo, seja forte e não desista. Sabe o que a Cristine falou? Não, eu não vou ensinar nada para vocês. Eu não tenho nada para ensinar para vocês. Muito pelo contrário, vocês precisam orar por mim, que eu acabei de descobrir que eu não sou crente. Impõe as mãos sobre a minha cabeça, vocês precisam ir para a igreja ocidental e vocês precisam mostrar o evangelho que vocês estão vivendo. É esse evangelho que nós precisamos. Que perspectiva diferente. E um pouquinho depois, em Atos capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus fala que Tiago foi assassinado pelo nome de Jesus. Tiago foi morto e logo em seguida Pedro foi chamado. E Pedro foi preso. E ele sabia que ele era o próximo. Só que Pedro tinha uma perspectiva diferente. Ele não se desesperou igual a gente se desespera. Acontece um probleminha com a gente se desespera, e se revolta, e briga com Deus, e Deus me abandonou, e está tudo dando errado para mim, e ninguém me ligou da igreja, e o pastor não me ligou, e ninguém veio me visitar. O meu discipulado não está dando certo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. A minha célula não está dando certo, é o fim do mundo. As coisas não estão dando certo, é o fim do mundo. Hoje, se você não cumprimentar uma pessoa, é o fim do mundo para ela. Só que Pedro, que tinha visto um dos seus melhores amigos ser assassinado por Jesus, e ele sabia que ele era o próximo da fila, ele tinha uma perspectiva diferente. Ele não era mimizento. Pedro não era mimimi. Atos capítulo 12, versículo 6, abre lá comigo, para você ver o que Pedro estava fazendo prestes a morrer. Atos capítulo 12, versículo 6. Gente, eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu estaria chorando desesperadamente, pedindo perdão por todos os meus pecados. Estou na fila da morte, olha só, Pedro na fila da morte. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. A sua Bíblia fala isso? Que Pedro estava dormindo? Gente, o dia da tua morte está chegando e você consegue dormir como um bebê? A gente não consegue dormir como um bebê se a gente tem conta para pagar. A gente não consegue dormir como um bebê se tem um probleminha pequeno. A gente fica lá com aquela agonia, com aquela ansiedade. Pedro estava próximo da morte dele, de ser decapitado, de ser assassinado. Na verdade, ele morreu numa cruz de cabeça para baixo e ele estava dormindo como um bebê. Então, o que nós aprendemos é que os perseverantes, eles possuem uma perspectiva diferente. O que vocês acham que, ao invés de nós pedirmos para Deus nos tirar desse lugar, o que você acha da gente orar e pedir para Deus? Deus, muda a minha perspectiva. Não precisa me tirar daqui. Muda a minha perspectiva. Essas pessoas não pediram, me livra, Deus, se tu és Deus, me livra. Se o Senhor me ama, me livra. Não. Eu te louvo, eu te agradeço, eu durmo como um bebê, porque o Senhor está comigo. E porque vale a pena morrer pelo teu nome. Essa é a perspectiva. Sabe qual é o ambiente que a perseverança é gerada dentro de nós? O ambiente que a perseverança é gerada dentro de nós, Ivani, é o ambiente da provação, é o ambiente da tribulação, é o ambiente da dor, é o ambiente que a gente quer fugir. A gente não quer ficar no desconfortável, a gente quer ir para o confortável. Romanos 5, versículo 3, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Não está falando gloriamos nas vitórias. Gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quem produz perseverança é a tribulação. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé
produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O ambiente para a perseverança é o ambiente da tribulação. Para você produzir perseverança, você só produz no ambiente da tribulação. Se você está na tribulação, muito bom. A perseverança vai nascer dentro de você. A perseverança vai se desenvolver dentro de você. Amém? Terceiro tópico. Quando nós somos perseverantes, nós alcançamos os propósitos de Deus, mesmo em meio ao vale. Quando nós somos perseverantes, nós alcançamos os propósitos de Deus, mesmo em meio a esse lugar que você não gostaria de estar. Mesmo em meio a esse deserto. Mesmo em meio a essa dor, esse sofrimento, a esse problema, a esse desafio. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua batalha, qual é o seu sofrimento. Mas eu sei que o vale não é o fim. Repete comigo. O vale não é o fim. O vale não pode determinar quem você é. O vale não pode te parar. O vale não pode fazer você desistir. O vale não pode determinar o seu futuro. O vale não pode determinar a sua vida com Deus. O vale não pode determinar a sua identidade. O vale não é o fim. Só que às vezes no vale, a gente não consegue correr a carreira igual em Hebreus 12. Porque Hebreus 12 fala de corrida. O autor está falando de corrida para aquele pessoal que tinha muita Olimpíadas naquela época. Então ele está falando de corrida. Só que às vezes no vale a gente está tão fraco, a gente está tão debilitado, a gente está tão sensível, sem força, que a gente não consegue correr. Sabe qual é o segredo do vale? Faça como Salmo 23. Mesmo que você não consegue correr, você vai andando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu ande, o segredo do vale é você não parar. É você continuar andando, é você continuar caminhando, é você não desistir. Não finque estacas aí no vale. Tem muita gente que está morando no vale. Tem muita gente que está se conformando. Não, beleza, eu não consigo sair daqui, eu não vejo solução, vou armar minha tenda aqui, vou me acampar aqui. Aqui até que é confortável. Continue andando. Continue caminhando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O segredo do vale é não parar. O segredo do vale é continuar dando um passo de cada vez. Eu vi uma definição ontem de sucesso. Sucesso é o acúmulo de consistências. São pequenos passos na direção certa. Sucesso é o acúmulo de consistências. São pequenos passos na direção certa. Hoje, quando a gente fala de sucesso, a gente já quer falar de um sucesso, vum! Né? A gente vê tantas propagandas na internet. Você não está ganhando dinheiro, amanhã você já vai ser milionário. A sua empresa não está dando certo, assiste esse vídeo que amanhã você vai bombar. Sucesso são pequenos passos na direção certa. É jornada, é processo, é um passinho de cada vez, não é da noite para o dia. Tópico 4. Os perseverantes sabem quem são. Como o perseverante sabe quem ele é, ele não compara a corrida dele com a corrida do outro. Ele não fica olhando para a outra irmã. Nossa, mas a vida dela está melhor, mas o emprego dela é melhor, mas a faculdade que ela escolheu é melhor, mas a roupa dela é melhor, mas o marido dela é melhor. Os perseverantes sabem quem eles são e eles correm no seu próprio passo. Você já viu um corredor? Ele sempre vai dar uma dica. Não tenta correr na largada do mesmo jeito que o outro está correndo. Faz o seu tempo. Senão você vai dar o seu máximo e quando chegar no final você não vai chegar com toda a energia. Os perseverantes, eles não se comparam. Eles têm uma identidade formada. Eles correm a própria carreira. E uma pergunta que eu quero fazer para você hoje é: será que você está correndo a carreira de outra pessoa? Será que você está olhando tanto para outra pessoa e você está vivendo a vida dela? Será que você está dizendo não para as coisas que você precisa dizer não? Aí você fica dizendo sim para tudo e você está ocupando o lugar de outra pessoa. Você está correndo a carreira de outra pessoa. Será que você está sabendo dizer não para tantos bombardeios e oportunidades que aparecem na sua frente? Não, que eu quero entrar no ministério infantil, eu quero entrar no ministério de louvor, eu quero ser do teatro, eu quero ser do acolhimento, eu quero ser de tudo. Será que você não está correndo a carreira de outra pessoa?
Será que você está fazendo bem feito ou você está fazendo o que deveria fazer? Existe uma grande diferença entre fazer bem feito e fazer o que você deveria fazer. Lembra uma vez que eu preguei sobre eficiência e eficácia? Eficiente é fazer bem feito. Eficaz é fazer o que deve ser feito. Como cristãos, na nossa corrida de perseverança, nós precisamos correr e fazer aquilo que nós devemos fazer. E não apenas fazer bem feito. Às vezes a gente confunde atividades com produtividade. Gente, olha, eu estou servindo tanto, fazendo minha vida está assim, está uma correria, Só que produtividade é zero. Atividade não é produtividade. Certo? Sua vida está cheia de coisas, mas essas coisas aqui, Deus chamou você para fazer? Essas coisas aqui têm a ver com o seu destino, com o seu propósito? Essas coisas aqui Deus pediu para você? Está dentro da sua vida? Ou você está abraçando porque você acha que atividade é produtividade? Ontem eu ouvi um podcast do Craig Rochelle. Ele é o pastor da Life Church, é a igreja dos Estados Unidos. Esse pastor, ele fundou YouVersion Bible, que é a primeira Bíblia online. Quem aí tem a YouVersion? Tem muitos devocionais aqui, tem muita coisa maravilhosa, vídeos. Ele foi o fundador e a igreja dele é muito relevante, a igreja dele é muito moderna, muito tecnológica. E ele no podcast estava falando sobre liderança e o título era Cut the Slack. Corte tudo aquilo que não te faz produtivo. Ele define slack como qualquer atividade que demanda os seus recursos e energias que não te agregam nenhum valor para o seu propósito final. Qualquer atividade que você faz que não te agrega valor. Você gasta energia, você gasta tempo, mas não tem a ver com o seu destino, com o seu propósito. Os perseverantes cortam os slacks. Os perseverantes não perdem tempo com aquilo que eles não devem perder. Tem pessoas que ficam o final de semana inteirinho assistindo a temporada do Netflix. Assistir Netflix não tem problema. Muito gostoso, entretenimento legal. Mas tem gente que fica muitas horas gastando energia e tempo que não vai produzir nada para a vida delas. Tem gente que fica horas e horas no WhatsApp conversando com pessoas que não deveriam, ao invés de estar produzindo algo que vai contribuir para o propósito da vida delas. As pessoas que sabem quem são, elas sabem dizer não. Não. Elas têm uma lista do que elas não vão fazer. Mais importante de uma lista que você vai fazer é coisas que você não vai fazer. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu não vou me distrair com isso. As pessoas que sabem quem são, elas vivem por propósito e não por fuga. As pessoas que sabem quem são, elas vivem por propósito e não por fuga. Me dá um exemplo disso. O exemplo disso é casamento. Tem muita menina nova que vive muito mal com os pais, que não vê a hora de sair de casa. Sabe o que elas fazem? Casam. Elas não veem a hora de casar para sair da asinha do pai e da mãe, porque o pai e a mãe colocam muita regra. O pai e a mãe é muito chato, eu não aguento mais, eu sou livre, é a minha vida, eu quero viver, eu quero ser feliz. E a pessoa encontra um infeliz e casa. E quer que o casamento seja ótimo, né? E quer que seja uma maravilha. Ela casou por propósito ou por fuga? Por fuga. Esse ano eu participei de uma palestra. Esse palestrante sempre vai nos Estados Unidos falar para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Ele descobriu que as pessoas estão com uma casa melhor, com um carro melhor, com dinheiro melhor, com salário melhor, com saúde melhor. Só que elas estão perdidas e confusas e depressivas porque elas não sabem o propósito da vida delas. E ele vai conversar com elas, ele fala, mas por que você veio para cá? Porque eu estou fugindo do Brasil. Então, muitas pessoas, não estão dizendo que são todas, estão indo para os Estados Unidos fugindo dos problemas do Brasil. Não estão indo com propósito. Estão indo fugindo. As pessoas que sabem quem são, elas vivem baseadas no propósito e não na fuga. Será que você está tentando fugir da sua dor? Você não tem coragem de encarar ela. Você está tentando fugir do teu passado? Gente, você pode se mudar para Tóquio, para Conchinchina. É o que está aqui dentro que vai determinar a sua vida. Será que você está fugindo das injustiças? Você está fugindo das tristezas? Você está fugindo do medo? Você está fugindo da rejeição que você sofreu lá atrás? A pessoa que foge, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve.
O importante é ela fugir. A pessoa que tem um propósito, ela almeja a linha de chegada. Tio João, sempre você está correndo, né? Maratonas e tal. Você sabe onde você quer chegar, né? Você pode ir para qualquer canto. Você pode virar qualquer quadra. Não. Existe um caminho e ele vai seguir esse caminho até o fim, até ele ver aquela faixinha que deve ser uma sensação maravilhosa passar. Eu nunca corri, é o meu sonho correr, eu não treino para correr, um dia eu vou correr. Mas deve ser uma sensação incrível. Meu Deus, quando eu corro 1 quilômetro na esteira, eu fico, yes, 1 quilômetro. Imagina correr 5 igual o tio João. E ainda levando a tia Janete, né, tio João? Incrível. As pessoas que têm propósito, elas almejam a linha de chegada. As que fogem, qualquer lugar serve. As pessoas que têm identidade, as pessoas que sabem quem são, os perseverantes que sabem quem são, elas rejeitam as mentiras. Se o inimigo quer te destruir, em primeiro lugar, ele vai atingir os seus pensamentos para destruir a sua identidade. Pastora Carla, você não consegue. Olha quem você é. Olha de onde você veio. Olha a sua família. Olha isso. Olha as suas limitações. O inimigo vai tentar de tudo para deturpar a sua identidade. Porque quando ele deturpa a sua identidade, ele faz com que você não alcance o seu propósito. Porque você só vai alcançar o seu propósito sendo plenamente quem você é. Só que os perseverantes rejeitam as mentiras. Você é um derrotado. Eu não sou um derrotado. Eu sei que eu não sou um fracassado. Eu sei que eu não sou vítima. Eu sei que eu não sou uma coitadinha. Eu sei que eu não sou incapaz, eu sei que eu não sou fraca. Eu sei, diabo, você pode vir falar, eu sei que eu não sou essas coisas, porque a palavra de Deus me diz quem eu sou. Eu rejeito as mentiras e eu absorvo as verdades de Deus para a minha vida. Sabe uma das ferramentas que hoje muitos coaches estão usando? Inclusive o livro Milagre da Manhã utiliza. O Milagre da Manhã não é um livro sobre acordar cedo. O Milagre da Manhã é um livro sobre propósito de vida. Muito bom, recomendo demais esse livro. Qual que é a técnica que eles usam? É a técnica das afirmações. Tem todo um ritual e você tem que olhar no espelho e falar, Andressa, hoje é seu dia. Andressa, você vai conseguir. Você é uma mulher forte, Andressa. E aí ele começa a te ensinar o que você tem que falar. O livro Como Viver Acima da Mediocridade, ele fala para você personalizar os versículos. Eu vou personalizar um versículo aqui para vocês verem o que é o poder da afirmativa e o poder que essa afirmativa tem para rejeitar as mentiras no seu pensamento e no seu coração. Filipenses 4:6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como eu personalizo isso? Andressa, eu não vou andar ansiosa por coisa alguma, mas em tudo eu vou apresentar com orações e súplicas e com toda a gratidão do meu coração todos os meus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E aí Filipenses 4:7 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável. Eu vou falar, finalmente, Andressinha querida, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é nisso que eu vou pensar. Se isso não tem a ver com a identidade de Deus para a minha vida, se não é verdadeiro, se não é amável, se não é justo, se não é puro, eu não vou pensar. Vocês pegaram essa ferramenta, pegaram essa técnica? Você está passando por um momento muito difícil? Personalize os versículos para você. Josué fala assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Eu vou estar contigo por onde você andar. Você vai falar assim, Deus, não foi o Senhor que me ordenou? Então eu não vou temer, eu vou ser forte, eu vou ser corajosa, por onde eu andar, o Senhor vai estar comigo. A gente precisa aprender a absorver as verdades de Deus para a nossa vida, a se apropriar da palavra de Deus para a nossa vida. Nós vamos começar a personalizar os versículos para nós, declarar as verdades de Deus para nós e rejeitar as mentiras do diabo. Amém? Glória a Deus. Quinto e último tópico. Quando nós somos perseverantes, nós não somos compreendidos. Nossa, Andressa, você estava falando tanta coisa boa. Nós não somos compreendidos. Vamos falar de Noé de novo?
Noé, você já viu a chuva por acaso, Noé? Noé, você perdeu o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos construindo esse trambolho no teu quintal. Você é doido, eu não te entendo. Olha, gente, não vamos nem mais chamar a família de Noé para jantar aqui em casa. Porque é tudo pirado, tudo construindo uma arca que Deus mandou eles construírem. Vai chegar animal ali, da onde? Onde que vai vir casal junto? Que viagem. Eu não consigo te entender, eu não consigo te compreender. Por que você não desiste, Noé? Abraão, você é velho. Sara também é velha. Sara não está na menopausa? Vocês ainda fazem aquilo? Abraão, você tem 75 anos. Não consigo te compreender. Por que você não desiste desse sonho? Por que você não desiste dessa promessa? José, você é o esquecido, você é o vendido, você é o abandonado, você é o traído, você é o injustiçado, você é o azarado do ano. Pessoa mais azarada que você não tem, José. Está dando tudo errado para você, eu não quero mais nem andar com você. Não te compreendo. Por que você não desiste dessa tua fé? Por que você não desiste dessa tua visão? Por que você não desiste desse teu sonho? Eu não te compreendo. Davi, você ainda está esperando, Davi? Davi, você foi ungido pelo profeta topper das galáxias, profeta Samuel, ungiu a tua cabeça e declarou que você é o rei de Israel. Saul está tentando te matar, por que você não mata Saul? Por que você não dá um fim nesse negócio? Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele sabia que no tempo certo, Deus iria coroá-lo rei. Mas muita gente não compreendia, fala, meu Deus, eu não entendo esse menino, você tem sangue de barata, por que você não se vinga logo? Eu não te entendo, eu não te compreendo. Jesus, você não era o Filho de Deus? O que você está fazendo aí, crucificado? Não foi você que curou, que libertou, que salvou? E agora? Salva-te a ti mesmo. Você não é o rei dos judeus? Você não é aquele que disse que derrubaria o templo e construiria em 3 dias? O que está acontecendo? Você não consegue se salvar. Jesus também não foi compreendido. E até os discípulos olharam e falaram, é o fim. O nosso mestre morreu. É o fim. Acabou. E tudo aquilo que ele pregou, o que aconteceu? A gente não está conseguindo compreender. Você, por que você não desiste? Por que você não desiste logo? Por que você ainda continua acreditando? Por que você ainda tem fé? De onde que você tem essa esperança? Por que você não desiste logo desse homem? Por que você não desiste logo desse casamento? Por que você não larga logo seus filhos de qualquer jeito? Desiste. Desiste, está difícil, desiste. Hoje está tudo bem, pode desistir. Viva a sua vida. A lema do nosso século é, seja feliz. O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Siga o seu coração. Desiste. Não insiste não persiste, não perde tempo com essas coisas. Por que você ainda está aí? Não te compreendo. Não espere ser compreendido na sua jornada de perseverança. Não espere ser compreendido na sua corrida de perseverança. As pessoas vão olhar para você e falar, por que ela ainda acredita? Por que ele ainda acredita? Eu quero dizer para vocês que Noé correu a carreira que estava proposta para a vida dele. Ele perseverou até o fim. Ele entrou na arca que salvou a sua casa, que salvou os animais, que reconstruiu, que na verdade teve uma nova aliança com Deus e ele está no livro dos heróis da fé. Quero dizer uma outra coisa para você. Abraão creu, com 100 anos se tornou pai. Hoje ele é chamado o pai da fé. Ele creu contra aquilo que não poderia existir e foi chamado pai da fé. José perseverou até o fim, correu com perseverança a carreira que estava proposta para a vida dele. E ele foi governador do Egito. E quando ele estava nos últimos dias e ele tinha a promessa de que o povo de Deus entraria na terra prometida, ele disse, vocês vão entrar na terra prometida, que Deus prometeu ao nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, Jacó. Vocês vão entrar e vocês vão levar os meus ossos, porque eu acredito até o fim. Eu vou com Deus até o fim. José perseverou até o fim. Davi perseverou até o fim. Ele esperou entre 15 a 18 anos até ele ser coroado. Foi chamado o homem segundo o coração de Deus. É de Davi que Jesus tem a sua descendência.
Jesus foi perseverante até o fim. Ele correu com perseverança a carreira que estava proposta, não fazendo caso da vergonha e da dor. Suportou a morte e morte de cruz. E hoje está sentado à destra do trono de Deus. Nós podemos perseverar até o fim. Essa nuvem de testemunhas está nos dizendo que nós podemos perseverar até o fim. Como está a sua perseverança? Como que você está na sua espera? Como você está lidando com essa prova, com essa tribulação, com essa dor, com esse sofrimento? Como que está a sua perspectiva nesse lugar? Qual é a sua postura em meio ao vale? Será que você está correndo a sua carreira ou a carreira de outras pessoas? Você está baseando as escolhas da sua vida nos propósitos de Deus para a sua vida, ou você está apenas fugindo? Será que você está esperando ser compreendido muito pelas pessoas e deixando de viver o que Deus tem para você e perseverar naquilo que Deus tem para você? Eu gostaria de orar por vocês. Gostaria de orar junto com vocês. E eu gostaria de fazer um apelo para 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas é as pessoas que estão cansadas, que estão confusas, que estão quase desistindo, que estão sentindo sem forças. As pessoas que precisam de um renovo, que precisam ser fortalecidas, que nós precisamos orar para os pés, para os joelhos, para elas continuarem correndo a carreira que estão proposta. As pessoas que precisam de um novo fôlego. E o segundo grupo de pessoas é as pessoas que desistiram de sonhar. As pessoas que desistiram de acreditar. Logo que eu voltei do Camboja, eu não me adaptei de volta ao Brasil. Me veio muita dor, muito sofrimento, e eu estava num lugar onde eu nunca estive antes. Eu estava num vale tão profundo que eu não sabia reconhecer aquele terreno. E me veio muito sentimento de revolta, me veio muito sentimento de será que valeu a pena? Me veio tantas coisas ruins, tantos pensamentos negativos e obscuros. Eu não conseguia sair daquelas garras. Eu não conseguia me livrar daquelas mentiras. Só que é um dia após o outro que vai piorando, até o dia que você não consegue mais reconhecer. E eu falava para o Igor, essa não sou eu, amor. Eu sei que essa não sou eu só não consigo sair desse lugar. E aí, no último encontro com Deus, eu pude identificar uma coisa que eu não sabia, mas eu não estava mais sonhando. Eu tinha parado de sonhar. Eu tinha perdido as perspectivas de Deus para a minha vida. Naquela palavra sobre voltar a sonhar, eu falei, eu vou sonhar com o quê? Eu não tenho nada para sonhar. Eu não consigo mais enxergar. Eu não consigo mais sonhar com nada. Eu estou num lugar muito estranho, Deus. Me ajuda a sair daqui. E aos poucos, um dia após o outro, eu fui aprendendo a caminhar no vale. E eu fui aprendendo a sair desse vale. E eu fui aprendendo a enxergar Deus de maneira diferente, a enxergar as coisas de uma outra perspectiva. E segundo grupo de pessoas é para as pessoas que desistiram, que estava como eu alguns meses atrás, sem sonhar, sem acreditar. Desistiram por causa da dor que é muito grande, desistiram por causa do passado que feriu. Está pesado demais. Você desistiu de viver. Você desistiu da sua vida com Deus, você desistiu do seu ministério. Você desistiu por não encontrar uma solução. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. Com muita ousadia, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Esses 2 grupos de pessoas que eu mencionei, as pessoas que estão cansadas, ainda não desistiram, mas precisam de um renovo,
E as pessoas que desistiram no meio do caminho, saia do seu lugar com um passo de fé, andando um passo após o outro, acreditando que Deus vai transformar a sua vida nessa manhã, acreditando que Deus tem uma solução para a sua vida nessa manhã, acreditando que a resposta do Senhor está aqui, neste lugar, acreditando que ao receber oração pela imposição de mãos, algo vai mudar nessa manhã na sua vida. Deus tem transformação para a sua vida. Deus tem esperança para a sua vida.